Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos à primeira Igreja Batista em Cumbica. Para a gente é um prazer ter você aqui conosco e juntos celebrar mais um culto ao nosso Senhor. Eu espero que nesse momento você já esteja reunido com seus familiares que moram na sua casa. E vamos celebrar o nosso Senhor. Eu queria começar essa noite com uma oração. Vou pedir para que você aí na sua casa, junte com seu filho, sua filha, seu esposo, quem estiver aí com você, e vamos fazer uma oração para que Deus abençoe mais um culto, assim como Ele tem nos abençoado nos outros cultos, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor, pela liberdade que nós temos, Senhor, de viver em um país onde podemos Te adorar, em templos, que nós podemos Te adorar também através da internet, onde, graças a Deus, nós temos essa liberdade, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. Eu oro agora para que o Senhor abençoe essa noite, Deus, para que o Senhor abençoe os louvores que vão ser cantados aqui, para que o Senhor fale conosco pela Sua palavra, que o Senhor visite cada coração que está participando desse culto, Senhor. Que essa pregação que vai ser falada hoje, Deus, os louvores, o culto a Ti, Senhor, ele vem alcançar os corações em cada casa, Senhor, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo de quarentena, mas isso não nos limitou, Senhor, de cultuar a Ti. Eu oro desde já, Te agradecendo por tudo, Senhor, pedindo que o Senhor abra os nossos corações, Senhor, para que a gente possa ouvir a Sua voz, para que a gente possa, no meio de tantos barulhos, ouvir Sua voz e descansar em Ti, Senhor. Essa é a minha oração, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço por tudo. Amém e amém, Jesus. É isso, meus irmãos, vamos agora com cânticos e louvores para o nosso Senhor Jesus. Irmãos, nosso Deus é santo e nós estamos reunidos aqui para adorar o nome dEle. Vamos tocar essa canção? Vamos lá? Santo, poderoso, era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo Deus.
Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo. O nosso Deus é santo. E este é o momento que vamos reunir em família, você aí na sua casa, junto com os seus amados, para interceder pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelo nosso país. Temos muitos motivos para levar ao Senhor os pedidos que durante essa semana inteirinha foi compartilhado comigo, com você, através de WhatsApp, através de mensagens, através de ligações. Vamos orar? Pai de amor, glorificado seja o teu santo nome. Mais um domingo o Senhor concede para nós e nós estamos reunidos como a tua igreja, ó Pai. Senhor, nessa semana recebemos muitos pedidos de oração, ligações, mensagem via WhatsApp, ó Pai, de irmãos que estão enfermos, ó Deus, ou de situações adversas que nossos irmãos estão passando, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, entregamos todas elas diante do Senhor, ó Deus. Queremos aqui, ó Pai, também lembrar, ó Pai, e colocar diante do Senhor o nosso país, ó Deus, a nossa nação brasileira, ó Pai. Senhor, vai de encontro, ó Deus, com esses nossos irmãos que são autônomos, esse pai de família que está desempregado, ó Pai, e passando por situações de dificuldades, ó Deus. Senhor, sabemos que o Senhor pode nos responder e nos abençoar, porque o Senhor não perdeu e jamais perderá, ó Pai, o domínio, ó Pai, deste planeta, ó Deus. Pai, a Ti damos toda a honra e toda a glória, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, independe de qualquer circunstância. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala: te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu lembro do profeta Abacuque, quando ele diz que ele se alegra e ele exulta no Senhor Deus da vida dele, independente de qualquer coisa. E nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós somos o povo que em qualquer circunstância nós levantamos a nossa voz em louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos cantar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que dei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu tenho. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Graça e paz, amada igreja, boa noite a todos. Como é bom estarmos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12, vocês vão acompanhar comigo a leitura dos versos 5 ao verso 16. Assim diz a palavra do Senhor: Pedro estava preso, mas a igreja orava constantemente a Deus por ele. Pedro estava dormindo entre dois soldados na noite antes de Herodes apresentá-lo ao povo. Ele estava amarrado com duas correntes e havia guardas vigiando a entrada da prisão. De repente, um anjo do Senhor apareceu em uma luz que brilhou a cela toda. Ele tocou em Pedro e, acordando-o, disse-lhe: levanta-se depressa. E nesse mesmo momento, as correntes caíram de suas mãos. O anjo lhe disse: vista-se e calce as suas sandálias. Depois de Pedro ter feito isto, o anjo lhe disse: vista a sua capa e siga-me. Verso 9. Então Pedro o seguiu para fora da prisão. Ele não sabia que aquilo que o anjo estava fazendo era real, pois estava pensando que tudo não passava de uma visão que estava tendo. Depois de terem passado pelo primeiro e pelo segundo guarda, eles chegaram a uma porta de ferro que dava para a cidade. Esta se abriu sozinha e Pedro e o anjo saíram e continuaram pela rua. Depois, de repente, o anjo desapareceu. Verso 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu entendo que tudo isto que está acontecendo é real. O Senhor enviou o seu anjo e ele me libertou das mãos de Herodes e de tudo que os judeus queriam fazer comigo. Quando Pedro entendeu o que estava acontecendo, foi até a casa de Maria, mãe de João, que também é conhecida como Marcos. Lá, muitas pessoas estavam reunidas e orando. Pedro bateu a porta e uma empregada chamada Rude foi ver quem era. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela ficou tão alegre que, ao invés de abrir a porta, correu para dentro para anunciar que Pedro estava lá fora. Eles disseram a ela: você está louca. Mas, como insistia em dizer que era verdade, eles lhe disseram: é o anjo dele.
Verso 16. Pedro, no entanto, continuava a bater. Quando eles abriram a porta e o viram, ficaram espantados. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi lida nesta noite, noite de domingo, do qual a tua igreja está reunida em família, corpo vivo de Cristo do Senhor, para prestarmos culto ao Senhor, ó Pai. E nesse momento da reflexão da tua palavra, Pai, lhe pedimos, fale conosco mais uma vez, ó Deus. Muito obrigado, papai. A ti damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, essa situação da qual Pedro passou e da qual acabamos de ler, me traz a memória da situação da qual estamos passando, não somente em nosso país, mas como todos os países, o mundo inteiro, essa grande dificuldade na área da saúde que acometeu todos nós. E nessa semana, refletindo sobre Atos capítulo 12, sobre a dificuldade da qual a igreja daquela época estava passando, que era a perseguição religiosa, me vem à mente a questão acerca da oração. Já fazem mais ou menos, alguns estão 2 semanas dentro de casa, outras pessoas 1 semana, entrando na 2ª semana. Então me vem à mente que como temos tempo para orar. Como temos tempo para interceder, não somente pela igreja de Jesus, mas também pela nossa nação brasileira, os nossos irmãos missionários que estão ao redor do mundo. É tempo de orar, é tempo de interceder. Diante disso, Atos capítulo 12 diz que Herodes estava perseguindo a igreja do Senhor e havia prendido alguns seguidores de Jesus, e dentre esses seguidores de Jesus havia prendido Tiago, do qual começou a maltratá-lo e depois Tiago foi morto a fio de espada. Herodes viu que essa atitude dele alegrou os judeus que perseguiam a igreja, e começou a prender mais cristãos, e dentre deles havia o apóstolo Pedro. Pedro estava na prisão, estava em cárcere privado, e muito provavelmente na manhã seguinte Herodes ia apresentá-los para a população, e Pedro também ia vir à morte. Interessante que o texto diz no verso 5 que Pedro estava preso, mas a igreja orava constantemente por ele. A igreja orava constantemente por ele. Quando eu penso em oração, logo me vem à mente a pessoa de Jesus Cristo. Os anos passados com o Messias ensinaram aos seus discípulos, acerca da oração. Os discípulos de Jesus sabiam que Jesus era um homem que orava. Jesus podia estar no meio dos discípulos, Jesus podia estar no meio de uma festa, Jesus podia estar no meio da multidão, mas ele se retirava e ia para um lugar tranquilo para ter um momento a sós com o Pai. Sim, Jesus amava os seus discípulos. Jesus amava as multidões, Jesus amava os momentos de comunhão e de ministração, mas nada era mais importante do que o seu momento de oração e de intercessão, o momento que ele ficava a sós com o Pai em oração. Sabemos que a oração era uma prioridade para Jesus. E Jesus sabia que os seus discípulos os seguiam e os tinha como referência. E os discípulos de Jesus observavam na pessoa de Jesus essa prioridade que Jesus dava para orar, para se retirar e orar, para se retirar e ter um tempo com Deus. Haja vista, certa vez os seus discípulos chegaram até Jesus e lhe fizeram um pedido. Mestre, ensina-nos a orar. Eles conviviam com Jesus, eles estavam com Jesus, eles viram os milagres de Jesus,
Eles presenciaram os ensinamentos de Jesus, então eles podiam muito bem chegar até Jesus e falar: mestre, ensina-nos a curar. Mestre, ensina-nos a expulsar demônios. Mestre, ensina-nos a pregar. Mas não. O pedido dos discípulos de Jesus, sem exceção, foi: mestre, ensina-nos a orar. Esse segredo do ministério de Jesus também caracterizou a vida de grandes homens e mulheres ao longo da nossa história. Olhem só, John Wesley disse: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração do justo. Agostinho de Hipona diz: a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. João Calvino disse: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Você anda aflito diante de tudo do qual estamos passando, das circunstâncias, do problema de saúde mundial que estamos enfrentando? Você anda aflito? João Calvino disse: a oração é o antídoto para as aflições do nosso coração. Pode causar grande choque em muitos cristãos saber que existe alguma coisa a se aprender sobre oração. Alguns podem pensar que oração é apenas simplesmente uma conversa com um homem invisível. Mas não. Os discípulos de Jesus eram judeus fiéis. Todos os dias eles observavam rigorosamente a lei do Senhor. E assim a oração era algo que eles vinham praticando continuamente desde a sua infância. Por isso surgiu o pedido, não outro pedido, surgiu o pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a não simplesmente recitar palavras memorizadas ou cumprir um dever religioso. Ensina-nos a ser fervorosos e eficazes, a curar doentes, a ressuscitar mortos, a impactar cidades e nações, a mudar o curso da história da nossa nação. Não sei se você se lembra, Jesus, quando veio nesta terra, ele mudou a realidade de cidade, de povos e de nação. Seus discípulos sabiam muito bem aquilo que eles estavam pedindo para Jesus: ensina-nos a orar. Esse foi o desejo, os desejos dos discípulos. Pergunto a você, a nós, qual é o seu desejo na pessoa de Cristo Jesus? Senhor, ensina-nos a orar? Se observarmos o Evangelho, sempre quando Jesus se retirava, seja no meio dos discípulos, seja no meio da população, seja onde quer que ele estava, ele se retirava, subia ao monte para orar. Sempre quando ele descia, coisas extraordinárias aconteciam. Enfermos eram curados. Mortos eram ressuscitados. Ele expulsava demônios. Muitas outras coisas aconteciam quando Jesus se retirava para orar e voltava e se encontrava com seus discípulos e com seus seguidores. Há poder na oração, meus irmãos. O tempo do qual estamos vivendo hoje, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as dificuldades, há poder na oração. E é exatamente sobre isso, diante desse tema, que eu desejo compartilhar com vocês 3 grandes verdades acerca da oração. Vamos lá? Primeira verdade: a oração abre portas.
a oração abre portas. Tiago, capítulo 5, verso 16 diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Verso 5 de Atos, capítulo 12, diz que Pedro estava preso e a igreja estava reunida, intercedendo pela vida dele. Diante de uma dificuldade, diante de uma perseguição, diante de uma luta, a igreja precisa se reunir como estamos reunidos, em oração, em intercessão, em clamor pelas situações que estamos passando. E é exatamente isso que Atos capítulo 12, verso 5 nos ensina e traz para nós. Pedro preso, a igreja reunida em oração. Queridos, a oração abre portas. Vamos imaginar aqui a mão invisível de Deus. Na história que lemos, cada obstáculo, cada barreira e cada obstrução é completamente impotente para Deus. O texto narra que as correntes caíram da mão de Pedro, os guardas não puderam vê-lo escapar, e finalmente o portão de ferro se abriu. E Pedro, juntamente com o anjo do Senhor, saiu daquela prisão. A parte mais surpreendente é que tudo isso parece ter acontecido quase que por si só. Apesar de um poderoso anjo ter enviado para escoltar Pedro, ele nada fez. Ele apenas tocou em Pedro e falou: acorde, calça suas sandálias, pegue a sua capa, siga-me, venha comigo. A mão invisível do Senhor fez Pedro e o anjo passar pelos guardas, fez Pedro e o anjo passar pelos portões, fez Pedro e o anjo sair pela rua. A oração que abre as portas. Foi exatamente para Pedro que Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ah, meus irmãos, se tivéssemos pelo menos uma ideia do incrível poder que nos está disponível por intermédio da oração, acredito que acharemos muito fácil atendermos a palavra do apóstolo Paulo quando ele disse: orai sem cessar. A oração abre as portas. A oração abre e resolve qualquer situação. É assim que eu creio quando eu oro. É assim que eu vejo que Jesus quer nos ensinar essa noite acerca da oração. Quer ver? Permita-me compartilhar com você uma situação que aconteceu comigo. Julho do ano passado, estava em Portugal, participando de um treinamento da UANA Portugal. E passei 27 dias em Portugal. E o combinado com o meu filho Pedro em casa era... Ele chegou para mim e falou: papai, o senhor vai voltar no dia do meu aniversário? Que era dia 28 de julho. Eu podia ter ficado mais alguns dias em Portugal. Dia 30, dia 1º. Mas não, eu tinha um compromisso com quem? Com meu filho Pedro. Dia 28 de julho, no domingo, era aniversário dele. Então, eu me programei para sair de Portugal no dia 26, chegar no dia 27, descansar por conta do fuso horário e domingo a gente comemorar o aniversário do Pedro. E assim eu fiz. Dia 26 fui para o aeroporto e na hora de fazer o check-in, a atendente me fala: senhor, infelizmente o senhor não poderá viajar. Eu falei: quê? Como assim? Sim, senhor, overbook. Deu overbook, e tem 24 pessoas à sua frente. Não sei se nem amanhã o senhor consegue viajar. Confesso a vocês que bateu um desespero.
um desespero tomou conta do meu coração. Na hora, mandei um WhatsApp para a Verônica, minha esposa, e falei para ela, olha, ora aí, porque eu não vou embarcar hoje, e muito provavelmente não vou embarcar amanhã. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, o avião está cheio, venderam mais passagens do que assentos. E aqui o desespero, meus irmãos, começou a tomar conta do meu coração, porque eu tinha um compromisso com quem? Com o nosso filho. Dia 28 era aniversário dele. Aí eu falei, meu Deus, voltei para o lugar onde eu estava, para passar a noite. E no dia seguinte, meio-dia, eu estava no aeroporto novamente. O check-in ia abrir a partir das 15h30. Meio-dia, eu estava na frente do setor onde abriu o check-in. E comecei a orar. E comecei a clamar. Verônica orando com as crianças aqui no Brasil, na nossa casa. Eu lá em Portugal, orando e compartilhando essa situação. Só que uma paz tomou conta do meu coração. Por isso a importância de compartilharmos aquilo que nos aflige, compartilharmos com os nossos irmãos aquilo que às vezes tira a nossa paz, uma dificuldade, seja ela qual for. Eu compartilhei para uma amiga da família, Leonete Smith, que mora em Portugal. E ela teve uma palavra de paz, uma palavra de sabedoria para ministrar ao meu coração aflito naquele momento. Ela apenas falou, Marcelo, vamos orar. Vamos orar e agradecer a Deus por um lugar dentro desse avião amanhã, porque no domingo, dia 28, você vai estar com a sua família. Meus irmãos, eu confesso a vocês que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, tomou conta do meu coração, e assim foi. Eu pude esperar o check-in abrir, entreguei meu passaporte, entreguei minha passagem, e depois de alguns minutos, falaram para mim que estava tudo ok. E pude chegar na madrugada de sábado para domingo no Brasil. E quando eu cheguei em casa, estou no seio da minha família. Estou em casa, vou cumprir com a palavra do meu filho. Vamos comemorar o aniversário juntos. Queridos, a oração abre portas. A oração abre portas. A intercessão é algo que é para os homens. Nossas orações são o meio que Deus escolheu para impactar o mundo. A minha oração, a sua oração, a nossa intercessão é o meio, é a ferramenta do qual Deus escolheu para que eu e você impactássemos o mundo. John Wesley disse, Deus não faz nada sobre a terra a não ser em resposta da oração do justo. A intercessão é um privilégio que pertence exclusivamente ao homem. Nenhum anjo pode interceder em nosso favor. Tampouco intervir nos assuntos terrenos de acordo com a sua própria vontade. Deus escolheu, Deus deu ao homem essa autoridade, essa responsabilidade, esse privilégio que é orar e interceder. Em meio a todas essas situações, do qual você está vivendo, do que a nossa nação está vivendo, precisamos interceder. Olhe para o momento que estamos vivendo. Em meio a uma crise global, a Igreja de Cristo precisa ser a voz de esperança. Em meio a uma crise global, você é a esperança de alguém para ser um intercessor. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, assim diz Tiago 5,16. A oração é a arma que Deus nos deu para combater toda e qualquer situação. Acompanhe comigo a leitura de Tiago 5, 14 e 15. A oração para curar doentes. Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja
E esses façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o restabelecerá. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A oração que cura os enfermos. Precisamos orar por todas as pessoas. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Olha que oportuno. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas súplicas, orações, pedidos e ações de graça a favor de todas as pessoas. Façam também isso, especialmente a favor daqueles que governam e de todas as autoridades, para que possamos viver uma vida tranquila e cheia de paz, com devoção e respeito a Deus. Queridos, a oração abre portas. A segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês acerca da oração é que a oração liberta. A oração liberta. Deus deseja responder às nossas orações de intercessão, muito mais do que nós queremos que Ele nos responda. Olha só, Pedro estava preso, encarcerado, e a igreja estava reunida em oração. E vimos que Deus o libertou. A intercessão não é uma invenção humana. A oração não é uma invenção humana. A oração, intercessão, é uma ideia de Deus. E Ele nos chamou para fazermos uma parceria com Ele em oração. Qual a situação da sua vida hoje, nessa noite de domingo? É um parente que está enfermo? É a falta de emprego diante dessa crise global? É um problema no seu casamento? É um problema com o filho? Eu não sei qual é o problema, mas Deus sabe qual é o problema e Ele está aí contigo. E eu creio que através do poder da oração, da intercessão, Deus pode nos libertar. Sabe por quê? Porque Deus anseia revelar seu grande poder nas cidades, nas regiões e nas nações, a fim de que multidões possam ser salvas. A minha e a tua oração pode alcançar nações, e através da minha e da tua oração, da minha e da tua intercessão, o Senhor pode salvar e transformar vidas, cidades e nações, porque a oração liberta todo aquele que está em cativo. Todo aquele que está em cativeiro, preso pelos seus pecados. A minha e a tua oração pode alcançar situações e trazer a liberdade. Ele deu ao seu povo, à igreja, todas as ferramentas que precisamos por meio da oração e através da fé. Alcançamos, para a sua honra e para a sua glória, milagres. Permita-me contar um outro acontecimento. No Ministério PIB Kids, em janeiro de 2019, tivemos aqui em nossa igreja o Acampa Dentro. Foi uma festa, foi de sexta para sábado. Muitas crianças, teve gincanas, brincadeiras, comida, bastante comida, e passamos aqui, cinema, teve a noite de cinema com pipoca, e passamos aqui juntos. Pela manhã, 9 horas da manhã, aquele café maravilhoso, aquela mesa farta, com bolos, com pães, com Danone, tudo que a criançada gosta. E aí, a partir das 10, 10h30, os pais começaram a chegar e a levar as crianças embora. Eu, Verônica,
uma pequena equipe, começamos a organizar a igreja, porque domingo o espaço ia ser utilizado. De repente, uma moça entra na igreja, juntamente com a sua filha. Depois fiquei sabendo que era filha, que tinha 15 anos de idade. E aquela moça chorava compulsivamente, e chorava, e chorava, e chorava. E aí uma das nossas irmãs, a Paulinha, pegou ela e falou: pastor, ela precisa falar com o Senhor. E ali fiquei conversando com ela, ouvindo ela. E a história era que ela tinha uma criança, mais um filho de meses que estavam em sua casa, com seu marido. E havia muita confusão naquela casa, muitas discussões, muitas brigas. E ela queria ir embora. E aí eu vi ela incansavelmente por 20, 30 minutos. E após ouvi-la, eu passei a ministrar na vida dela a palavra do Senhor. Quando muito eu percebi que ela não queria aquilo que eu estava oferecendo a ela. Ela falou: não, de tudo isso aí eu sei, eu já fui na igreja tal, na igreja Y, Z, W, tudo isso que o senhor está me falando eu sei. Aí eu falei: tudo bem, tá ok, você sabe, te respeito. Mas por que você veio até a nós? O que te trouxe até aqui? Ela falou: eu encontrei a porta da igreja aberta e assim entrei e estou aqui falando com o Senhor. Aí eu falei: tudo bem. Posso orar por você? Pode orar, mas olha, não vai mudar nada a minha situação. Aí eu olhei para a filha dela, uma adolescente de 15 anos, e eu falei: você crê no poder da oração? Você crê que Jesus está aqui e quer mudar a história da sua mãe, mudar a sua história, mudar a história da sua família? Você crê, menina? Ela falou: sim, eu creio. Eu creio. Foi quando eu orei por elas e elas foram embora. Meses depois, e eu sem saber dessa situação, meses depois, nós estávamos no escritório da igreja e o pastor Alexandre estava conversando com um jovem. E eu vi que aquele jovem suava, aquele jovem estava chorando. E o pastor Alexandre conversando com ele e ministrando na vida dele. E ele chegou assim, caiu de paraquedas no escritório da igreja. Veio de manhã, falou com o irmão Fernando, depois voltou à tarde. Foi quando, depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que a moça que eu atendi no começo do ano, meses depois, o pastor Alexandre atendeu no nosso escritório. E semanas depois, eu vi os dois andando pela avenida próximo da igreja e a sua aparência era de total transformação, de total liberdade. Eu creio que o evangelho alcançou aqueles corações. A oração que liberta. Vocês lembram também do rei Ezequias? O profeta Isaías chegou até o rei Ezequias e falou: arrume as suas coisas, arrume todas as suas coisas, a sua casa, pois você morrerá. O profeta Isaías deu a palavra para ele, foi embora. Isaías vira as costas, o rei Ezequias começa a clamar ao Senhor. A clamar, a suplicar ao Senhor por vida. Conta a história, a narração de Isaías capítulo 38, que quando o profeta Isaías estava no portão da cidade, Deus fala com ele, pede para ele voltar e pede para o profeta Isaías falar para Ezequias: diante da sua oração, diante da sua intercessão, eis que estou te dando mais 15 anos. Olha, meus irmãos, a responsabilidade que é interceder, orar, clamar ao Senhor por uma vida, por uma situação, pela sua família. Não desista da sua família, não desista da situação, das circunstâncias que a sua família está passando. Ore, interceda por ela. Porque a oração liberta, tira a pessoa de qualquer
situação. E eu poderia aqui dar para vocês vários e outros exemplos que temos diante da caminhada com Cristo. Mas já caminhando para o final, eu falei que eram 3 princípios em relação à oração. O terceiro e último é: precisamos orar com confiança. O texto diz que Pedro estava preso, os irmãos estavam reunidos em oração. Deus enviou um anjo para tirar Pedro do cárcere da prisão. Pedro chega até a casa dos irmãos, bate na porta. Uma empregada ouve a voz de Pedro, cheio de alegria, corre para os irmãos que estavam reunidos em oração, e eles não acreditaram nela. Menina, vocês devem estar louca. Menina, você deve ter tido uma visão. Estamos aqui reunidos, orando, falando sobre Pedro e conversando sobre Pedro. E você ouviu muito falar de Pedro, você imaginou que ouviu a voz de Pedro. Eles não acreditaram nela. Olhem só que ironia. Todas as portas se abriram para Pedro, exceto a porta da casa onde os crentes estavam orando, para que as portas se abrissem para eles. Quando nos aproximamos do Senhor, levando uma causa, diante de qualquer situação da qual eu e você estamos passando, precisamos, queridos, crer, confiar que Deus pode mudar a história, seja qual for a situação. Precisamos ter confiança na oração. Olha que Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quem você é diante das circunstâncias, das diversidades que aparecem, que batem em sua porta? Aquele que confia que Deus é que liberta? Aquele que confia que Deus move situações para trazer a resposta vinda dele e para ele? Ou aquele que já chega diante de uma situação duvidando? Será mesmo que Deus pode tirar essa pessoa do leito da enfermidade? Será que mesmo que Deus pode arrumar um trabalho do qual eu preciso para sustentar a minha família? Será mesmo que Deus pode restaurar o meu casamento? Será mesmo que Deus pode trazer o meu filho de volta para o seio da sua comunhão? Não, meus irmãos. Quando chegamos a Deus através da oração, precisamos crer e confiar que Ele nos responde para a sua honra e para a tua glória. Estamos chegando ao fim dessa reflexão e eu quero desafiar você, diante das situações das quais estamos passando juntos como igreja, seja na questão de enfermidades, e temos muitos pedidos de oração, alguns irmãos enfermos, em situações delicadas no hospital. Seja olhando para a nossa sociedade, para o nosso país, para a nossa nação, que está passando por essa questão do Covid-19. E o interessante é que tudo, o mundo todo parou. As pessoas do mundo todo, melhor dizendo, pararam por conta desse vírus. Mas o mundo não parou, meus irmãos. As coisas estão acontecendo. Outras coisas estão acontecendo. E eu e você, a igreja do Senhor, precisamos orar e interceder. Lembre-se, Deus
conta com a igreja dele para ser uma resposta de esperança para a nossa nação, para todas as nações. Que Deus possa abençoar a sua vida, como bem a tua família e a tua semana. Deus te abençoe. A Bíblia nos diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se um dia nós temos essa promessa de habitar num lar sem dor, sem sofrimento, sem luto, é porque um dia Ele decidiu morrer por nós. Tão grande amor que levou à morte e morte de cruz. Nós vamos cantar agora esse grande amor que o Senhor tem por nós.
É isso, pessoal. Aqui nós encerramos mais uma programação de culto. Para a gente é sempre um prazer ter você. Muito obrigado pelo seu tempo especial de cultuar conosco aqui. Como eu já falei em outras ocasiões, com esse período que nós estamos vivendo de quarentena, não estamos conseguindo ter os nossos cultos fisicamente, estar juntos fisicamente, mas graças ao bom Deus estamos conectados no Espírito e também virtualmente aqui. Então, é um prazer, eu quero desejar a todos vocês uma ótima semana. E para você que é membro da nossa igreja, ou você que sente no coração de contribuir com a nossa igreja, nós deixaremos aqui as redes sociais da nossa igreja. E na descrição do vídeo, também vamos deixar o telefone da igreja e o contato do Fernando, que é o nosso administrador, onde você pode entrar em contato com ele, fazer a sua contribuição, a sua oferta, como você sentir no seu coração. Uma ótima semana, fiquem com Deus e não se esqueça que no próximo domingo, às 19 horas, nós estaremos aqui novamente. Uma boa semana, gente.